2011 começou com chuva, muita chuva. E quando ela é mais forte do que o previsto, árvores são derrubadas, casas arrastadas e o mais grave, deixa feridos e mortos. Vários estados do Brasil passam agora por situação de emergência. Mas além da destruição de patrimônio e de vidas, a chuva também afeta a agricultura do país. Alguns alimentos já registraram alta de preço depois que temporais atingiram as lavouras. No N-Blogs de hoje, vamos falar sobre a chuva em todo o Brasil e seus efeitos na economia doméstica. O N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil. E olha, a chuva não dá trégua na região sudeste, provocou um deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro. Uma casa foi soterrada. 7 pessoas de uma mesma família em Petrópolis estavam dormindo quando aconteceu o desmoronamento. 3 pessoas morreram, 2 crianças e uma adolescente. O corpo de Suelen Cipriano Botelho, de 14 anos, foi o primeiro a ser resgatado. De manhã, os bombeiros encontraram o corpo da menina Lívia, de 8 anos. O corpo da menina Jussara, de 7 anos, foi encontrado no final da manhã. Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, choveu cerca de 40 milímetros na região de Araras e a barreira que atingiu a casa tem cerca de 50 metros de altura. A tempestade que atinge a região sudeste do Brasil desde o Natal, desde o dia 25 de dezembro, matou 19 pessoas. O Espírito Santo e Minas Gerais são os estados mais atingidos. Em outras regiões do Brasil, a situação de emergência é bem parecida, também ligada ao clima. Mas aí o problema é a falta de chuva. Em muitas cidades gaúchas, o ano começou com estiagem e a seca já provoca perdas na agricultura e também na pecuária. Para discutir, então, o clima no Brasil e como ele afeta a nossa vida, eu recebo aqui no estúdio o meteorologista William Sbini e também o economista Carlos Eduardo Stepaniewski, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essas questões da economia doméstica, como é afetada. Para completar o time, a blogueira convidada de hoje é a Sofia Camargo, ela que entende tudo de economia doméstica, também com dicas para você. Gente, bem-vindos ao N-Blogs e eu começo com o Williams perguntando se essa chuva vai dar trégua na região sudeste, principalmente, que é a mais afetada, não? Acho que realmente as chuvas na região sudeste, elas vêm causando maiores estragos, não pelo volume, mas pelas chuvas mais contínuas, que é uma característica deste verão. Vale ressaltar que este verão, 2010, 2011, está com uma característica muito diferente do verão passado, 2009, 2010. Não pelo volume, mas as chuvas, elas têm sido contínuas e essa chuva contínua acaba trazendo transtornos também, já que deixa o solo encharcado, aumenta o risco nas áreas de encostas, com possíveis deslizamentos, né? Então, ou seja, esse verão tem sido caracterizado, sim, por chuvas contínuas, trazendo problemas e também com relação às temperaturas, né, que muita gente aqui do Sudeste tem sentido temperaturas mais baixas também. Quer dizer, essa característica de chuvas não tão fortes, mas contínuas, é a tal da laninha, é isso? Dá para explicar de um jeito bem simples para quem está em casa entender qual a diferença do El Niño para a laninha? Claro. Na verdade, nós temos 3 fatores climáticos principais que atuam no globo como um todo, né? Seria o efeito do El Niño, da laninha, e a neutralidade. O El Niño é quando as águas do Pacífico estão mais quentes do que o normal. Isso acaba afetando o clima, a circulação atmosférica em todo o planeta. Já a laninha é quando essas águas do Pacífico estão mais frias, né, para você ver como o Pacífico é importante. O simples fato de você ter a temperatura do mar mais quente ou mais fria influencia no globo inteiro. E o que nós estamos passando neste momento é justamente laninha, ou seja, as temperaturas do oceano estão mais frias do que o normal. Isso provocou desde a última primavera, um atraso das chuvas. Na verdade, as chuvas a partir da primavera atrasaram um pouquinho, agora já estão se normalizando, mas uma característica das chuvas durante o verão aqui para o Brasil, essa condição de chuvas mais contínuas, né, as frentes frias conseguem avançar com mais facilidade aqui entre o sul e o sudeste, e uma consequência, além das chuvas contínuas, é que as temperaturas também tendem a ser mais baixas do que o normal. Por isso que a característica desse verão é diferente do verão passado. Foi muito quente no verão passado. Este verão deve ser um pouco mais ameno, não tão quente quanto nós tivemos no ano passado. Agora, toda essa mudança de clima e de cada ano é um El Niño, é a El Niña, a temperatura do oceano, isso também deve afetar muito, né, Carlos? Acredito a agricultura, a agropecuária, né? Esses setores da economia que dependem também do clima para fazer, por exemplo, o alimento crescer, né? A soja, o milho, isso tem uma relação direta, né? Exato. Aí nós temos 2 tipos de alimentos que compõem a mesa das pessoas. Nós temos alguns alimentos tradicionais, como, por exemplo, é o caso do trigo,
que ele está na base da alimentação, que é o caso do pão, que é o caso dos farináceos, né? De uma maneira geral. O trigo ele foi afetado principalmente pelos grandes incêndios que a gente teve na Rússia, que é um dos grandes produtores de trigo do mundo. Os Estados Unidos tiveram períodos de estiagem muito longas também, afetou a produção de trigo, e nós tivemos estiagem grande na Argentina também, né? Que inclusive houve um estremecimento aí na relação Brasil-Argentina, quando a Argentina tentou não cumprir a cota de exportação de trigo. Então, se você for hoje no supermercado, na padaria, você vai ver que o pãozinho aumentou, o pão de queijo aumentou, o macarrão aumentou de preço, assim por diante. Então, esse é um resultado de alguns acontecimentos climáticos. O Brasil não é um grande produtor de trigo, portanto, a gente vive de muita importação. A outra característica que mexe na mesa também é a questão da carne. Então, a carne, a gente teve problemas sérios. A Austrália, que é um grande produtor de carne, a Austrália viveu o inferno do calor e agora vive o inferno da água. Alagamento. Grandes incêndios no ano passado, né? Exatamente. 2009, né? Final de 2009. A Austrália hoje tem o equivalente a quase 3 estados de São Paulo debaixo de água, né? A Argentina teve seca, afetou muito o gado. E nós tivemos, no final do ano passado, na região centro-oeste também, um pouco de seca. Isso significa que o gado se reproduz menos, você tem menos leite. Então você vai ver, iogurtes estão mais caros, né? O leite está mais caro, tudo aquilo que é derivado do leite, o queijo, a mussarela. Tudo isso no nosso bolso encarece. Encarece, né? Aquela sobremesa gelificada e assim por diante. A carne aumentou de uma maneira assim espetacular, né? Você tem a carne, ela está 30%, 40% mais cara do que no início do ano passado. Agora eu fico pensando, será que dá para prever? Será que os produtores de carne ou de soja, de trigo, de feijão conseguem fazer uma previsão de como vai ser o clima naquele ano para poder se proteger, talvez? Dá para saber isso, Williams? Hoje em dia, a agropecuária em si utiliza muita informação de previsão de clima. É diferente daquela previsão de tempo, que nós queremos saber como vai ser o final de semana, se vai fazer sol, calor. A previsão de clima te dá uma ideia do que vai acontecer nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos, justamente baseado naquela condição de El Niño e Laninha. Então, com antecedência, dá para você saber realmente se determinada região vai estar mais quente, mais fria, se vai ter chuvas acima ou abaixo do normal. É claro que estamos falando de um país como o Brasil, que é muito grande, a diversidade climática também é muito grande. É claro que desvios climáticos acontecem, é normal. No mesmo estado, você passar por um período, por exemplo, de estiagem, e no mesmo estado você está passando por um período de muita chuva, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. A parte do estado está com chuvas, fechou dezembro com chuvas acima da média, e outra parte do estado vem sofrendo com falta de chuva. Agora sim, então dá para a gente ter uma previsão de como vai ser a colheita ou como vai ser a safra. Olha, a chuva, que afeta boa parte do Brasil, como a gente diz aqui, já traz consequências para a produção dos alimentos. Muitos tiveram alta no preço, como o próprio Carlos Eduardo falou. O feijão, por exemplo, subiu 64%. Quem tem que fazer compras no supermercado toda semana já percebeu. A cesta básica tem subido assim consideravelmente. O valor dos alimentos entre janeiro e novembro aumentou bem mais do que o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, que ficou em 5,5%. Dos 35 produtos mais consumidos pelo brasileiro, o feijão teve a maior alta do ano. Em janeiro, um saquinho como este, com 1 quilo, custava em média R$ 1,22. Hoje, não sai por menos de R$ 3,50. Um aumento que pode ser explicado pelas fortes chuvas que castigam o estado de São Paulo, um dos maiores produtores de feijão do país. Depois do feijão, no ranking dos alimentos que ficaram mais caros, vem o queijo mussarela, que teve aumento de 33,5%. Seguido da carne bovina. Os 3 itens foram responsáveis pelo aumento de 15% na cesta básica. A dica para quem quer economizar é procurar frutas e legumes da estação, além de tentar substituir os produtos que estão mais caros. Mais legumes, mais frutas, né? Então você tem a oportunidade de até criar cardápios novos, né? Mudar de hábito. Exatamente, eu acho que a época é essa.
A gente estava falando aqui, né, Carlos, tem solução para esse tipo de aumento não ser tão brusco para o consumidor, no caso do produtor do alimento? A tecnologia do tempo, vamos dizer assim, das previsões, etc., né, com a ajuda de satélite, ela tem crescido muito e ajuda muito a agricultura. Mas nós não somos Deus para conseguir, com essa tecnologia, entender todos os fenômenos. Então, a irrigação ela tem sido hoje o grande motor de manter mercados alimentados com frutas, com verduras. Esse feijão mesmo que foi mencionado é um feijão que vem principalmente da região Nordeste e é um feijão movido à irrigação. O Brasil tem o maior lençol aquífero do mundo, que é o Guarani, né? E isso para nós cria uma possibilidade da gente se compensar um pouco. Olha, então a gente está falando de chuvas e como isso afeta o seu bolso, no caso da economia doméstica, mas também como isso afeta a sua realidade se você mora em lugares que têm frequentes alagamentos. A gente vai ver agora uma reportagem, um VT, com vários momentos de chuva no Brasil. Roda. A cidade de Santos deve permanecer em estado de atenção pelo menos até amanhã. Tudo isso porque o risco de deslizamentos de terra ainda é grande. Na madrugada de hoje, uma casa foi invadida pela lama que deslizou de uma encosta. Em Guarujá, as chuvas provocaram uma cratera neste terreno, na Praia das Astúrias. Parte do solo cedeu e 2 veículos estacionados ao lado da obra caíram na cratera. Ninguém ficou ferido. Ruas foram interditadas e a obra foi embargada. No Vale do Paraíba, as chuvas também trazem preocupação. Árvores deslizaram de uma encosta. Um trecho da SP-50 em São José dos Campos teve que ser interditado. Em Minas Gerais, situação parecida. Chuva ameaça a segurança dos motoristas na rodovia MG 354, que liga Patos de Minas a Presidente Olegário, no Alto do Paranaíba. A quantidade de terra é grande. A todo momento há quedas de barreira com barro e pedra, o que vem preocupando os policiais rodoviários. O trânsito na rodovia que dá acesso a Brasília foi parcialmente liberado. Enquanto o tempo não esquenta, as máquinas trabalham sem parar no local. No Rio de Janeiro, as chuvas já afetaram quase 485 mil pessoas. Em Muritiba, no interior do estado, 28 famílias estão desalojadas. O rio Paraíba do Sul transbordou e um dique de proteção se rompeu. Dezenas de pessoas foram retiradas da comunidade que fica em São Francisco de Itabapoana. Parte da estrada que dá acesso ao local está alagada. Para chegar a alguns locais só com a ajuda de barcos. Em todo o estado, 10 mil pessoas estão desabrigadas. Tem muita gente fora de casa e muita gente que até perdeu a vida, né, William? Só no Sudeste foram 19 pessoas, como a gente falou aqui. Essa chuva vai se estender muito ainda no Brasil, em geral? A primeira coisa que nós temos que levar em consideração, Fabiana, é que o verão aqui pra gente não é só a estação mais quente, é a estação mais chuvosa. Então é comum, né? Nós temos alguns eventos dentro de um verão que tem 3 meses, você ter eventos de chuva forte que geralmente provocam alguns transtornos. Com relação a essa frente fria que está parada aqui sobre o Sudeste, a previsão é que a partir de amanhã ela comece a perder força e aí as pancadas de chuva fiquem mais com cara de verão, concentradas mais à tarde. Isso é uma boa notícia porque diminui aquela constância das chuvas, deixando o solo muito úmido, né, encharcado. Dá para recuperar um pouquinho o solo, né? Exatamente, o calor, o sol que volta a aparecer daqui para frente vai melhorar essa condição. E com relação ao verão como um todo, uma característica da laninha é fazer com que as chuvas elas se terminem um pouco mais tarde. Normalmente, num ano neutro, com o El Niño, você terminaria chuvas mais ou menos em março. Para esse ano, deve um pouquinho mais para frente. Final de março, começo de abril, ainda podemos ter algumas condições de chuva. Parece que um córrego transbordou, é isso mesmo. Na zona leste de São Paulo, deixou várias ruas alagadas na região, mais uma consequência aí do volume de chuvas que vem caindo por conta desse fenômeno Laninha que o Williams explicou para a gente. Desde domingo, São Paulo vem enfrentando chuva, como acabei de dizer, e o número também de queda de árvores aumentou na capital. Situação parecida em Belo Horizonte, com temporais também causando estragos. Olha só. O susto foi grande e os prejuízos também. E tudo causado por esta árvore que despencou sobre os carros que estavam estacionados na rua. Na queda, a árvore destruiu a rede elétrica e derrubou um poste. Os moradores da região ficaram sem energia elétrica por várias horas. Apesar do susto, ninguém se feriu. Em São Paulo, as chuvas das últimas horas já derrubaram várias árvores. Uma de grande porte caiu sobre os fios da rede telefônica no centro da cidade.
O incidente provocou a interdição de uma das pistas, causando lentidão no trânsito. Em Perdizes, na Zona Oeste, outra de grande porte caiu atingindo a fiação elétrica. Por sorte, ninguém ficou ferido. É muito importante que os moradores dessas regiões onde tem árvores antigas ou muito altas, né, fiquem de olho e avisem a Defesa Civil caso percebam que a árvore está fraca, né, ou que não está numa condição muito boa, para evitar esse tipo de acidente, né? Agora a gente faz uma pausa nesse assunto para a gente falar com a Sofia Camargo, que é a nossa blogueira da R7, que tem dicas para o começo do ano. Tá todo mundo no vermelho, Sofia, o que a gente faz? Além da chuva, tem uma chuva de contas, né, Fabiana? É verdade. Pois é, então eu preparei aí para essa semana toda no R7 dicas para você começar 2011 no azul. Então amanhã você vai encontrar uma planilha para você fazer o seu orçamento doméstico. Na quinta-feira você vai encontrar se você paga o IPTU, o IPVA com desconto, sem desconto, pega empréstimo ou não. E na sexta, dicas para comprar o material escolar mais barato. Isso é eu pus em importante, prática, né? Fabiana, porque eu tenho 2 filhos, né? Você sabe. Os gêmeos. Tinha que, numa papelaria, eu ia pagar um valor para os 2. Eu fui, fiz no atacado, usei material do ano passado e aquele valor que eu ia pagar numa papelaria para os 2, eu paguei a metade comprando para todos eles. Então, quer dizer, foi bacana você Pela poder metade, fazer... cortei pela metade usando essas dicas que eu vou colocar aí para vocês na sexta-feira. E Fabiana, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para os nossos convidados. Vamos lá, ser? claro. Qual é a alternativa, já que parece que a gente vai hoje no mercado e não tem alternativa, né? Você tem ali os hortifrutis tudo caro. Será que aqueles hidropônicos são uma solução? Apesar de eles serem mais caros, mas eles têm uma qualidade melhor, para a gente não ficar sem... A mercê das sem chuvas, né? hortifruti, sem nada para comer? Quando você vai hoje na feira ou no sacolão, você observa uma qualidade de produtos muito castigada pela chuva. Verdade. Né? E não só castigada em termos assim no aspecto, né? Mas também atacada por alguns fungos, vermes, etc. Então, os hidropônicos, eu acho que nesse momento é uma qualidade de saúde, né? Ele é um pouco mais caro, não é assim tão mais caro, mas você está investindo na qualidade de saúde, no sabor, né? E no resultado que você espera daquela alimentação. Então, eu acho que é um caminho bastante saudável nesse momento. Agora, Carlos, a gente estava vendo agora há pouco nessa reportagem as árvores caindo, destruindo fiação elétrica, destruindo casas, os alagamentos que acabam inundando residências, né? Isso também tem um custo para o Estado, para a Prefeitura, né? Dá para ter uma ideia de quanto se gasta nessas recuperações depois de temporais, de alagamentos nas cidades? Olha, temporais como este ano ainda, graças a Deus, não tivemos temporais como na abertura do ano passado. Como em Angra dos Reis, por exemplo? Em Angra dos Reis, São Paulo teve quase 50 dias de chuvas ininterruptas. Né? Para você ter uma ideia, cada 2, 3 dias de chuvas, onde você tem um alagamento geral da cidade, elas podem custar entre 50 e 80 milhões de reais. Nossa. Essa recuperação. Porque, veja, é questão de vidas, é realocamento de pessoas, buracos que se abrem na rua, danificação na rede elétrica, na água potável. 50 né? a 80 50 milhões. 80 milhões que a prefeitura é obrigada a licitar, porque essas coisas têm que ser removidas, têm que ser limpas. Existe em São Paulo, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, a Avenida 9 de Julho, né? Se chove muito, ela estoura completamente a tubulação. Logo depois da Praça 14 Bis. Né? Então, cada chuva dessa, você tem que praticamente interromper uma parte da 9 de julho e refazer toda aquela tubulação. O que é um transtorno, porque as pessoas estão andando de carro em São Paulo, uma cidade inchada, né? E uma via desse porte prejudicada por conta da chuva também atrasa muito mais a vida. Exatamente. E causa outros prejuízos. Agora, não dá para prever para os governos, as prefeituras, os municípios conseguirem fazer uma previsão e ter talvez uma maneira de diminuir esse gasto? Como seria um replanejamento urbano? Aí a ganância do homem, né? São Paulo é uma cidade que está totalmente construída, ela não é mais permeável. Sim. Você tem poucos lugares para a água escoar. Não foi planejada. Né? Não foi. Então, esse custo, né, a gente tem que parar e repensar a cidade de São Paulo.
nesse particular. Você tem muitas E pessoas Fabiana? vivendo em áreas de risco, né? E o custo que a Defesa Civil tem, por exemplo, na hora que começa a chover forte, de mover essas pessoas, né? É muito... Não, imagina, as pessoas ligam para a Defesa Civil e às vezes não querem nem sair. E isso é muito importante. A falta as de planejamento pessoas causou isso, né? também invadem locais que são de preservação e depois ainda culpam a prefeitura, que tem que arranjar algum lugar para elas, ou seja, totalmente desordenado. E também eu percebi, assim, tendo criança pequena, que também houve um aumento grande de doenças. Claro. A gente eu compareci durante esses dias todos de Natal e Ano Novo, várias vezes ao hospital. E assim, é incrível como tem muita gente doente, com problemas respiratórios, assim, por causa dessa oscilação. Até de contaminação, por conta dos Sim, alagamentos. Imagina o Jardim água Pantanal. contaminada tem hepatite também. Exatamente. Né? Hepatite, a leptospirose. No Jardim Pantanal, ano passado, foram dias e dias embaixo d'água. Mas agora mudou, né? Você viu que teve uma calha lá que não está enchendo. Mas a que custo? A que custo? Mas a gente teve uma reportagem há poucos dias aqui na Record News, a gente passou, que ainda há uma preocupação muito grande dos moradores da região por conta das próximas chuvas, Exatamente. né? É um trauma, né, gente? E também isso. faz ali o piscinão e alaga em outro lugar. Porque, mais uma vez, impermeabilizou mais uma parte. Foi construído, chama Jardim Pantanal, não à toa, né? Em Foi cima de um construído sobre pântano. E dá para amenizar de alguma forma isso, Carlos? Olha, a maneira de amenizar é você fazendo um planejamento maior. A população também tem que se disciplinar com relação ao lixo. Verdade. O problema de bueiros. A gente corta a árvore, joga na rua, móvel velho joga na rua. Quer dizer, essas coisas, quando você tem uma chuva muito grande, a correnteza acaba levando. Então vai entupindo galerias, vai impedindo o acesso, porque São Paulo ele tem de um lado o Tietê, do outro lado ele tem o Pinheiros. Então toda a água, e o tamanho do ATI, né? É verdade. Então toda a água flui para esse lugar. Então se a gente não tiver uma disciplina com relação a lixo, principalmente, fica difícil. E, professor, também tem uma coisa. A maioria dos corpos estão canalizados, ou seja, canaliza para onde vai? Não tem para onde escapar. Vai pros Quando grandes enche, rios. acontece, como acabou de acontecer na Zona Leste agora, que o córrego transbordou invadindo a pista. Agora, uma coisa importante, né, que muita gente esquece. Se você for ver, as chuvas de hoje não são muito diferentes das chuvas de 50, 100 anos Não são. atrás. Não são, não aumentou um volume, não chove mais forte do que aquela época. Mas os problemas, sim, aumentaram exponencialmente. E isso, como nós já comentamos aqui, é ação do homem, né? O crescimento desordenado, falta de áreas verdes, solo impermeável. Então, temos que levar isso em consideração também. A chuva, não culpar somente a chuva, né? Porque a chuva é um fenômeno natural, ela vai acontecer em qualquer lugar. Eu digo mais, a chuva para a gente é tão importante, né? A chuva, falamos de agricultura, né? Uma chuva bem distribuída ao longo do ano é o que nos dá justamente uma boa cultura, né? Uma boa safra. A chuva que nos dá mais de 90% da nossa energia é hidrelétrica, depende da água. É verdade. Então, você tem um período seco durante o inverno, mas você precisa das chuvas durante o verão, que são chuvas que vão encher os reservatórios e nos dá energia durante todo o ano. Então, a chuva é vida, é necessária. Claro. O que o problema justamente são as grandes cidades que cresceram desordenado e vemos aí esses diversos problemas. Agora, acho que aqui tem um ponto importante, você pode até responder melhor. No conjunto, a chuva, ela não aumentou muito. Mas a percepção que eu tenho é que elas estão caindo mais concentradamente. Quer dizer, a quantidade que chove por períodos de Boa tempo observação. menores, isso está cada Isso vez aí também maior. é efeito antropogênico, porque, quando, por O exemplo... que é antropogênico? Vamos ação explicar do para quem está em casa entender direitinho isso. Também é culpa do Origem do homem. homem. Também é culpa do homem. Por quê? Quando você tem, por exemplo, hoje uma cidade como São Paulo, você acaba formando um microclima na cidade de São Paulo. Então, Específico daquela região, São Paulo, você ali capital. chegando uma frente fria, por exemplo, os efeitos que essa frente fria provoca em São Paulo são diferentes dos efeitos que essa frente fria provocava há 50 anos. Você tem mais poluição, né? Você tem temperaturas também mais elevadas. Então, isso faz com que realmente as chuvas acabam sendo mais intensas. Os temporais, sim, eles ficaram mais frequentes por culpa da ação antropogênica, por culpa do crescimento desordenado nas cidades grandes. E Às vocês vezes viram não aquela chove na Zona notícia? Leste, chove na Oeste. Vocês viram aquela notícia de que agora a prefeitura vai autorizar cortes de árvores preventivos? É o que eu estava falando aqui, para evitar que esse tipo de Para que acidentes caia aconteçam. e derrube, mas que triste, a cidade já é tão É verdade. pouco verde. Eles têm que determinar áreas verdes para serem colocadas na cidade de uma forma que
possa fazer com que a gente respire, né? Porque a árvore é para isso também, não é só... É fundamental para a vida da gente, né? Exatamente. Mas olha, a chuva, gente, castiga também outras partes do mundo, não é só o Brasil, não. Na Austrália, as tempestades causaram prejuízos de US$1,5 bilhão, como o próprio Carlos falou pra gente aqui no começo do programa. As piores enchentes dos últimos 50 anos também refletem nos preços mundiais de várias commodities. As tempestades castigam o Nordeste australiano. 23 cidades estão debaixo d'água. 200 mil pessoas estão desabrigadas. O Exército ajuda na distribuição de alimentos e no resgate dos desalojados. Com as enchentes, o turismo, a agricultura e a mineração foram prejudicados. O preço do carvão já subiu, assim como do açúcar, do aço e do trigo. Os cubanos enfrentam o pior inverno dos últimos 50 anos. As temperaturas em algumas áreas da ilha caribenha chegaram a 2 graus Celsius. Em períodos de inverno, os termômetros do país geralmente não passam dos 14 graus. Muitos cubanos sofrem por não ter aparelhos adequados de aquecimento nas casas. O oeste da China enfrenta um caos no transporte por causa da pior onda de frio dos últimos 3 anos. As estradas foram bloqueadas por causa dos acidentes e da pista escorregadia. Milhares de pessoas ficaram presas no trânsito. Cobertores e alimentos foram distribuídos para os motoristas enfrentarem de dentro do carro frio de até 5 graus negativos. As linhas de trem também foram fechadas. E você vê agora imagens ao vivo da Avenida Paulista. O tempo não dá para ver muito bem porque está um pouquinho escuro, mas chove um pouquinho em São Paulo, uma garoa fina. É um cenário que vem acontecendo há algum tempo, né? Apesar dessa chuvinha mais fraca, em São Mateus, na zona leste da cidade, tem estado de atenção por conta do transbordamento de um córrego e até por conta, talvez, do solo já encharcado, né, Williams? Encharcado, já são quantos dias de chuva, né? Desde o ano novo, nós estamos aí com chuvas quase que contínuas na cidade de São Paulo, né? E o problema é justamente... Não é nem a chuva forte daqui para frente, mesmo uma chuva moderada pode provocar aí o transbordamento de rios, riachos ou mesmo alguns deslizamentos. E a previsão, já se adiantando um pouquinho, é que a partir de amanhã o sol comece a aparecer já entre nuvens, melhore bastante essa condição, já com o tempo um pouco mais firme, diminuindo bastante o potencial aí de novos transtornos por culpa de chuvas fortes. E janeiro dizem que vai ser janeiro normalmente é um mês mais de chuva. Em São Paulo é o mês mais chuvoso. É o mais chuvoso, é o que é acumulado, exatamente. Agora, talvez não aquelas tempestades, aquelas pancadas muito fortes, como a gente viu no ano passado, mas um pouquinho mais leve, mais contínuo. Contínuas. Isso porque a laninha vai fazer com que as frentes frias elas entrem com mais facilidade. Em dezembro mesmo, no final de dezembro, tivemos ventos bastante frios no sul e sudeste. Tivemos temperatura de 1 grau na Serra Gaúcha, Catarinense. Aqui em São Paulo tivemos frio em pleno verão, né? Isso não é consequência do aquecimento global. Não é consequência. Isso é importante falar, né, gente? Todo mundo fala, o tempo tá maluco, aquecimento global. É bom explicar isso, né? Na verdade, o aquecimento global, ele acaba causando alterações, mas isso é mais a longo prazo. Nós não podemos mensurar nesse momento se o que nós estamos vendo hoje já é por conta disso, né? Mas o clima, geralmente, ele é muito variável. Então, sempre teve variações grandes, meses muito quentes, muito frios, dependendo da época do ano, então pode acontecer isso mesmo. Agora a gente estava falando sobre as quedas de árvores. O Carlos, durante a reportagem, falava que no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, tem muito mais árvores. Hoje o bairro de Pinheiros, por exemplo, tem muito mais árvores do que 50, 60, 100 anos atrás, né? E você tem zonas de alagamento claras naquele bairro. O que aconteceu é que, apesar de não ter árvore, o solo era um solo totalmente impermeável. O Rio Pinheiros era um rio cheio de meandros, né? Que chegava quase, por exemplo, ali na Rua Augusta, né? Na altura da Rua Augusta, Praça Pan-Americana, ele dava voltas ali, né? Então o rio tinha condições de absorver essa água de chuva. Hoje, o Rio Pinheiros virou uma calha, assim como o Tietê é uma calha. Como a Sofia citou muito bem. A Sofia já tinha citado. E aí, o que resta fazer? Você tem que fazer o desassoreamento contínuo. O novo governador, ele já anunciou que vai fazer novamente o desassoreamento. Durante o governo dele, se gastou bilhões fazendo o desassoreamento do Rio Tietê, vai ter que fazer de novo. Por quê? Essa chuva que vem,
ela vem trazendo detritos, ela traz pneu, sofá, todo lixo que o pessoal não pensa onde vai jogar, joga no rio. Exatamente. Então o poder público tem que estar desassoreando toda hora. Aí volta aquela sua questão. O prejuízo não é só aquele prejuízo que alagou em volta, é toda a consequência que ele gera no ecossistema. Quer dizer, a chuva é inevitável, o Williams bem falou, ela vai acontecer para sempre, cada hora numa época diferente, ou no microsistema, como São Paulo, que tem uma característica específica, como em outras cidades também. Mas o importante é que o homem também tenha uma certa consciência de que o lixo, por exemplo, afeta, que todo o solo impermeabilizado afeta também o escoamento da água, e ficar esperto também, né, Williams, quando tem situações de risco, como casas que são construídas em solos já encharcados, né? É muito importante que a Defesa Civil hoje a alerte. tecnologia permite você monitorar eventos de chuva forte. Hoje em dia os radares meteorológicos são as principais ferramentas para monitoramento. Não estou nem dizendo a previsão para os próximos dias. Mas como que está no momento? No momento. Você vê uma chuva se formando no interior de São Paulo, vê a intensidade dela chegando em São Paulo. Então isso aí é justamente o monitoramento para prever esse tipo de problema. Bacana. Gente, infelizmente o tempo terminou, o Uniblogs vai ficando por aqui, o tempo é curto, mas eu agradeço a participação do economista Carlos Eduardo Stepaniewski, falei direito? Perfeito, economista, perfeito. falando com a gente sobre as questões da economia doméstica, como a chuva afeta a nossa vida, a economia. Williams Bini, nosso meteorologista, obrigada pela participação. Obrigado. E a Sofia Camargo, queridíssima, do Portal R7, com dicas sempre úteis. Entrem no blog dela, dicas para a semana inteira sobre as questões escolares e tudo mais, as contas do começo do ano, r7.com/Sofia. O nosso e-mail está aí na sua tela, também pode escrever para a gente, que a gente responde, aceita sugestões. E o Twitter também, @NBlogsTV. Amanhã a gente está de volta. Tchau!